Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês esse querido aqui, que é o meu caderno de leitura. Vou estar mostrando como é que é por dentro, algumas páginas para vocês, o que eu registro nele, o que eu não registro e tudo. Mas antes, acho que uma das coisas interessantes que eu tenho que falar aqui para vocês é que o caderno de leitura acabou sendo um caderno que eu escolhi fazer e que eu escolhi, né, colocar aqui, trazer para minha vida, porque ele é um caderno que foi feito na intenção de me ajudar a voltar ao hábito de leitura. Eu passei por um período um pouquinho complicado em que minha rotina mudou muito, tudo na minha vida mudou muito e eu tinha deixado o hábito da leitura de lado. E aí eu acabei que trouxe o caderno de leitura, depois de ter visto alguns perfis, né, no Instagram de pessoas que fazem esse caderno de leitura, como um incentivador, porque eu achei muito interessante ter ali a possibilidade de fazer páginas mostrando como foi minha leitura, escrevendo um pouco sobre, contando um pouco sobre o livro, e isso me deu um gás para voltar a ler os meus livros. E acabou sendo por isso que eu decidi fazer esse querido aqui. Vou mostrar para vocês agora como é que ele é por dentro. E eu espero que de alguma forma isso aqui ajude vocês a pensar em como fazer o caderno de leitura de vocês. Então, a gente vai abrir aqui. Vocês já podem ver aqui que no início tem, primeiro a etiquetinha do caderno que eu guardei aqui, né? Tem algumas folhas que eu uso para anexo, né? Quando eu tenho que fazer algumas anotações a mais, além das que ficam nas páginas. E aqui nós temos uma capa de um livro. Esse que é o livro que eu tô lendo atualmente. Já deixei aqui a capinha dele recortada, porque assim que eu terminar, eu já posso pegar aqui, mas eu tenho um saquinho específico onde eu guardo todas as capas dos livros que eu estou lendo ou que eu pretendo ler já impressas para eu poder colar aqui nas folhas. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Eu deixei aqui a folha introdutória do Caderno Inteligente, mas o que realmente interessa pra gente é isso daqui. Eu fiz a capinha, né, dele bonitinha, coloquei aqui um recorte de uma flor que eu gosto bastante. Eu fiz tudo isso aqui à mão, bonitinho. Eu não quis fazer algo muito preenchido, eu quis fazer uma coisa mais clean, porque eu tava com muito medo. Eu nunca tinha feito tanto recorte e colagem até essa época aqui foi onde eu comecei. Então, eu fui procurando as melhores formas de fazer para que ficasse bonito, mas que também não ficasse exagerado. Então, é isso. Tá aqui a capinha, né, de introdução do meu Reading Journal. Então, a primeira página que a gente tem aqui, que realmente aparece no caderno, é essa página de livros para comprar. Todos esses que estão preenchidos aqui em cinza, nesses bloquinhos ao lado, são livros que eu já comprei, que eu já adquiri, já estão na minha estante. Os que estão em branco, que a gente pode ver que são a maioria, porque livro hoje em dia tá muito caro, são os que eu ainda não adquiri. E, inclusive, essa coleção aqui do Como Treinar Seu Dragão, eu ainda tô vendo como é que eu vou fazer, porque eu procuro em todos os lugares e eu não encontro jeito nenhum pra comprar. Mas veremos aí o que é que vai acontecer. E essa página aqui tem como único e claro objetivo dela só acompanhar os livros que eu quero comprar. Porque assim, eu não sei vocês, mas apesar de eu saber de todos os livros que eu quero, às vezes quando eu chego na loja dá um branco, ou quando eu abro o site dá um branco, então isso aqui me ajuda a saber o que eu tenho em casa, o que eu não tenho. E também é legal pra ir fazendo esse acompanhamento. Quem gosta de fazer acompanhamentos assim, igual eu, sabe que é interessante conseguir fazer esses acompanhamentos aqui, porque dá uma satisfação, sabe, marcar cada um desses quadradinhos aqui depois que a gente conquista o livro. Em seguida, nós temos essa página aqui de livros para ler. Por quê? Todos esses livros aqui são livros que eu tinha na minha estante. Quando eu comecei a fazer o caderno de leitura, que eu nem fazia nesse caderno aqui, eu pensei de fazer uma estantezinha assim, né, para ir lendo os livros que eu já tinha na minha estante, porque tinham alguns que eu ainda não tinha lido. E eu pensei assim, cara, eu vou deixar para comprar alguns livros depois que eu ler, né? Porque agora, como eu tô voltando com esse hábito de leitura, é bom que eu releia ou leia os livros que tem na minha estante que eu ainda não li. Então, eu fui pintando aqui conforme eu fui lendo. Isso aqui já começou desde o ano passado, tá? Essa é uma página que, sinceramente, eu pretendo manter dessa forma para o próximo ano. Eu não vou fazer uma exclusiva para o próximo ano. Eu vou ir adicionando aqui
E na parte de trás também vou fazer uma outra estantezinha quando essa daqui acabar, pra ir adicionando os livros e ir pintando. Porque a intenção dela não é fazer um acompanhamento do ano, e sim os livros que eu já li. Obviamente tem alguns livros que estão faltando aqui, mas eu mais ou menos faço ali uma média de que são os livros que eu estou lendo depois que eu voltei, né, ao hábito de leitura. Inclusive tem alguns aqui que eu tenho até que marcar que já foram lidos, depois eu vou atualizar. E aí nós chegamos, de fato, às páginas, né, de leituras dos livros. Esse aqui foi o primeiro livro que eu registrei uma leitura, né? Eu já tinha lido o primeiro livro do Harry Potter e eu li o segundo, só que, tipo, teve uma diferença muito discrepante de tempo, né? Um salto muito grande de tempo entre terminar o primeiro e começar o segundo e terminar o segundo. Foi muito grande salto. Então eu acabei nem fazendo o registro do primeiro e do segundo, porque eu também não tinha ainda a intenção de fazer um caderno de leitura. Então o primeiro livro que eu registrei foi O Prisioneiro de Azkaban. Uma das coisas que vocês vão perceber também é que eu procuro combinar a cor dos marcadores com a capa do livro. Só que essa capa desse livro aqui parece mais um azul, mas quando você vê ela, pessoalmente, ela puxa um pouquinho pro roxo também. Então eu acabei usando o roxo nela. Detalhes que realmente às vezes não importam a mim, mas tá aqui, tô falando pra vocês como é que eu fiz. Eu fiz uns anexos também, vocês vão perceber que tem alguns anexos de post-it, em alguns deles. Eu tenho o costume de fazer também alguns riscos embaixo, né, sublinhando para destacar alguma reação que eu tive e tudo. Mas enfim, tá tudo aqui. Nessa folha em específico eu tive que escrever com uma letra bem pequenininha. Inclusive eu pretendo comprar uma caneta gel que seja um pouquinho menor do que a 07 que eu tenho, para que ela caiba um pouquinho mais de coisas quando precisar. Mas tá aqui, primeira página. E aí nós seguimos aqui com os outros livros. Como eu disse para vocês, tem algumas páginas que eu tentei combinar o marca-texto com a capa. Outras não foi tão possível assim, né? Então eu fiz o que deu para ficar bonitinho. E como eu disse, temos aqui, ó, anexos de post-it, porque eu sou muito fã de Harry Potter, como dá pra perceber, eu acho, né? Pelas páginas deles, e eu acho que vocês vão perceber até o final disso. Tudo aqui que a gente tá conversando. Então, eu acabo tendo bastante coisa para falar sobre os livros, porque eu nunca tinha lido os livros, né? Eu tinha o box há um tempo, só que, como eu disse, eu passei aí por algumas ressacas literárias, e quando eu tava lendo o segundo livro de Harry Potter, se tornou um pouquinho difícil, e eu só consegui finalmente ler tudo em 2023. Que é um bom tempo para quem já tinha assistido todos os filmes e já tinha aí o contato com essa série há um tempo. Daí nós chegamos à parte em que eu já tinha esse caderno, né, de fato. E aí foi onde começou a ter esses anexos aqui, ó. Que eu tentei, sinceramente eu tentei, fazer uma folha o mais próximo possível da folha do Intelligine, mas eu não tinha nenhuma folha de base, então ficou mais ou menos assim. Funcionou pra mim. E eu não quis mudar, então vai ficar assim. Eu poderia ter comprado algumas folhas de Intelligine pra fazer os anexos, mas ela vai ficar assim mesmo. Porque eu achei bonitinho e também faz parte da história aqui dos registros. Então é isso. E aí, vocês podem perceber que eu realmente tinha muita coisa pra falar, porque além de ter a página do livro e de terem post-its com anexos de coisas que eu já tinha falado do livro, ainda tem um anexozinho aqui com mais coisas que eu quis falar sobre o livro, de surtos literários que eu tive. Então, livros de Harry Potter me tiraram bastante surtos literários aí, né? Então, é isso. E aí nós temos aqui também um anexo sobre o livro As Relíquias da Morte, que foi o último livro aí do Harry Potter, né? E aí, esse anexo aqui, ele também tem frente e verso. Também tivemos muitos surtos, mas nesse aqui não tem os post-its, porque eu realmente reservei essa página para fazer a escrita dos surtos que eu tive e coube tudo nela, não precisei colocar nenhum post-it aqui, não foi necessário. Daí nós seguimos aqui, né, com outros livros, seguindo a mesma lógica e raciocínio de combinar, fazer títulos, ó. Inclusive foi uma coisa que eu não falei, mas aqui nos livros de Harry Potter, se vocês prestarem atenção, os títulos dos livros eu tentei replicar aqui pra ficar bonitinho, né? Então todos eles têm esses títulos que imitam aí os títulos da capa. E nos outros livros que eu fui fazendo também,
eu tentei fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, no livro da Alice, eu também tentei. Aqui na Cidade dos Fantasmas também. Então, tem toda aí uma tentativa de réplica de escrita, né? De tipografia, né? Da capa dos livros. E aí nós temos aqui essa coleção, gente, inclusive, de livros é maravilhosa. Pra quem gosta de história, quem gosta de entender aí viagens, essas coisas. É muito legal. Eu gostei bastante. Obviamente é um livro que tem uma parte mais paranormal, porque fala de fantasminhas, mas é legal. E aí nós chegamos na outra série de livros que eu amo e que, tipo, eu tinha até esse ano só o primeiro livro, e aí depois eu consegui completar toda a coleção. A gente vai ver isso aqui. E aí eu reli o primeiro livro, né? E depois eu deslanchei fazendo todos os outros. E aí, como vocês podem ver aqui, nós temos também anexos de falas minhas. Esse daqui é menorzinho, né? Consegui aí fazer caber tudo numa parte menor. Aí nós temos aqui o segundo livro, que também tem anexo, que é só frente, né? Eu até poderia ter feito frente e verso nesse daqui, e aí ter colocado os surtos do livro 1 aqui e os surtos do livro 2 aqui, mas acabei não fazendo isso. E aí seguimos, né? Aí livro 3 e livro 4 não tiveram anexos, né? Mas poderiam ter. Só que eu acabei conseguindo reduzir e conseguir fazer caber tudo aqui, não precisar de anexos. E aí finalizou aqui. Gente, eu li esses livros, juro pra vocês, foi muito rápido a minha leitura desses livros, mas não foi aquele rápido de não prestar atenção, foi porque eu tava sedenta pra saber tudo que acontecia na história e terminar. Então, tipo, assim que eu consegui todos os livros, eu realmente me concentrei nisso e terminei todos eles. E foi muito bom, eu me senti muito feliz por terminar. E aí nós temos aqui o quinto livro e último da série, né? Não teve anexo também. Foi muito bom. Gente, que livro maravilhoso. Adoro esse livro. E aí nós viemos agora aqui para Cinco Passos de Você, que eu fiz um anexo muito fofinho aqui. Eu utilizei uma folha adesiva que eu tinha para fazer essas decoraçõezinhas aqui. Como vocês podem ver também, tentei aqui, né, imitar a tipografia que é utilizada no livro. Não fiz da forma com que estava no livro, como eu procuro fazer nos outros, porque ia ficar muito espaço preenchido aqui, eu precisava de espaço para escrever. Então, ficou aqui dessa forma, mas ficou muito bonitinho. E aí nós temos nesse daqui um anexo de post-it, além de várias anotações aqui nesse outro anexo com meus surtos. Aí nós viemos para As Garotas do Olimpo. Todos esses livros das Garotas do Olimpo são releituras que eu fiz, tá? E aí, nesse daqui eu fiz um desenhozinho, porque eu achei muito bonito esse desenho no livro, não vou mentir. E aí eu quis colocar ele aqui. E todos esses aqui, como sempre, com o título combinando, marca-textos também. Esse daqui, inclusive, tem um post-it a mais, porque por mais que esse livro só tenha 3,5 estrelas, ele até que teve bastante interação, né, minha com algumas partes dele. Ele tem um ritmo muito oscilante. Ele vai rápido, aí depois ele volta, fica lento. E aí é um pouco cansativo, e depois ele volta, fica rápido de novo com alguns acontecimentos interessantes. Então, é por isso que ele tem aqui bastante coisa escrita, mas uma nota até que mais baixa, porque ele demorou um tempo pra eu conseguir ler ele. E aí, experiência pessoal, né, gente? Também, como diz Bells Lopes, fontes, vozes da minha cabeça pra eu fazer essas avaliações dos meus livros. E aí nós chegamos ao último livro que eu li, que é A Distância que Nos Separa. Essas duas páginas, inclusive, vai ter vídeo aqui no canal fazendo elas, tá? Então, dá pra vocês procurarem. Se ainda não tiver saído, vai sair, relaxa. Eu fiz vídeo fazendo elas pra mostrar pra vocês. E aí, eu acho que a única coisa que vocês vão perceber que não tem nessa página aqui em específico é que eu colei aqui a capa do livro, mas eu não fiz a sombrinha que eu tenho o costume de fazer, ó. Em todos eles eu faço uma sombrinha aqui. Inclusive, tenho que comprar um marca-texto cinza novo, porque o meu tá acabando. Mas vou fazer aqui a sombrinha dele. E esse aqui é o último livro que a gente tem registro aqui no meu caderno, gente. Foi o último livro que eu li e agora, nesse momento, eu estou lendo O Hobbit, pretendo terminá-lo até o fim desse ano. Veremos como vai ser. É isso, galera. O meu caderno de leitura, como vocês podem perceber, ele não tem divisão por ano. Por quê? Porque pra mim,
não tem muito essa de, tipo, ficar meio surtada com a quantidade de livros que eu li no ano. Pra mim, o que realmente interessava e que interessa fazendo esse caderno é conseguir fazer os registros das minhas leituras e manter ele como um incentivo aí para que eu possa continuá-las. Talvez aí nesse próximo ano eu tente de alguma forma fazer o registro de quantidade de livros que eu li, mas eu ainda estou pensando muito bem nisso porque eu não quero que isso seja uma pressão para mim. Eu gosto de que a leitura ela seja algo muito prazeroso e que seja divertido, e talvez isso me atrapalhe um pouco. Então é algo que eu estou pensando. Mas provavelmente o caderno de leitura ele continue dessa forma aqui como está, né, bonitinho. E como eu coloco uma data sempre, né, eu sempre consigo saber em que ano que eu li, em que mês que eu li. Eu coloco geralmente a data que eu terminei a leitura, porque agora eu também tenho um caderno onde eu anoto os meus surtos, né? Coloco algumas coisas que vão vindo à minha mente enquanto eu tô lendo. E aí eu consigo saber que dia que eu terminei porque eu anoto, né? Eu vou fazer um vídeo também organizando esse caderno pro próximo ano, vou mostrar pra vocês como é que vai ser. E aí vocês vão saber se eu vou fazer aí essa divisão de ano em algum momento ou se eu vou continuar fazendo ele dessa forma aqui, que também funciona muito bem pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha servido aí pra vocês, tenha ajudado vocês de alguma forma a pensar em como fazer o caderno de leitura de vocês e tenha incentivado vocês de alguma forma a voltar ao hábito de leitura de vocês, né? Eu acho que é um hábito muito, muito, muito importante nas nossas vidas e que quando a gente tem ele como algo importante, ele realmente preenche várias lacunas e vários espaços na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com alguém esse vídeo que você saiba que gosta desse tipo de conteúdo. E eu vejo você na próxima. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você acha que eu devo fazer, algo que você sentiu falta, alguma pergunta que você tenha pra fazer sobre esse caderno aqui, alguma dúvida que você tenha. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!